E aí vem as soluções para mim. Aí a gente vai ter que falar sobre o elenco fechado e o que pode se fazer. Galera, vou ser bem sincero para você. A gente está aqui. Te perdeu o nosso jogador com melhores números no ano. É ruim pra caralho. Mas na mão de um treinador pica, isso pode ser revertido, galera. Com todo o respeito do mundo. Não é bicho de sete cabeças. Não é bicho de sete cabeças. É uma grande perda? É. Mas na mão de um treinador pica, a gente conseguiria passar por isso. O problema é que a porra do Tite, que chegou numa coletiva e falou que é um camaleão, né? É porque assim, o camaleão se camufla, concordo, tudo bem. Mas eu acho que o que ele quis dizer foi: eu consigo me adaptar a vários cenários. É o que o camaleão faz. O camaleão, se ele tá na porra da mata, ele consegue se adaptar e virar mata. Se ele tá na porra da pedra, ele consegue se adaptar e se camuflar de pedra. Entendeu? Isso é uma mentira do Tite. O Tite foi extremamente mentiroso. Ou ele, pelo menos, vive na cabeça dele, onde ele consegue fazer várias coisas. O Tite, desde que ele chegou, ele só jogou num esquema. E é o esquema mais fraco não, mais limitado do futebol mundial. Isso não quer dizer que o esquema é ruim, tá? Mas um treinador que só sabe jogar no 4-3-3, ele é um treinador extremamente limitado. 4-3-3, o Ancelotti joga. Mas quando ele perdeu o Benzema, o que ele fez? Meteu um 4-4-2. Por quê? Porque ele não podia jogar com o Joselo. O Joselo não podia ser titular do Real Madrid. O Joselo podia ser um banco. Mas o Joselo não podia ser titular do Real Madrid. Entendeu? Por isso que o Ancelotti é pica. E o Tite não. O Tite é um merda. Com todo respeito ao Tite. O Tite, o segundo maior título da história do Tite, da carreira do Tite, é a Libertadores da América de 2012 pelo Corinthians. Como é que ele jogava? Ele jogava no maldito do 4-4-2. Como é que era esse 4-4-2? Esse 4-4-2 ele tinha um volante de marcação chamado Ralf. Ele tinha um segundo volante de aproximação chamado Paulinho. Ele tinha dois meias, um de mais dinâmica chamado Alex, ex-internacional, e um de mais passe, pouca mobilidade, mas fazia a bola correr, chamado Danilo, né? Que para eles lá é o Zidanilo. Bom jogador, ótimo jogador, por sinal. No ataque, vocês lembram, o Tite não tinha centroavante. Pasmem, o Tite não tinha centroavante em 2012. Sabe qual era a dupla de ataque do Tite? Emerson Sheik e Jorge Henrique. Emerson Sheik foi centroavante? Nunca foi na vida. Emerson Sheik no Flamengo, o centroavante era o Josiel no começo e depois passou a ser o Adriano. No Fluminense, o centroavante do Emerson Sheik era o Fred. No próprio Corinthians, depois, posteriormente, foi Paulo Guerreiro. Jorge Henrique é centroavante? Nunca foi centroavante. O melhor momento da carreira do Jorge Henrique, tirando esses jogos do Corinthians, lembrar que o Jorge Henrique, se eu não me engano, jogou ao lado do Ronaldo Fenômeno. Se eu não me engano, jogou ao lado do Ronaldo Fenômeno, tá? Jorge Henrique. A outra boa passagem dele é pelo Botafogo. Com quem? Com o Dodô, centroavante. Então, assim, nenhum dos dois são centroavante. E o Tite foi campeão da porra da Libertadores jogando sem centroavante. Eu não sei até quando é que virou a chave que o Tite só pode jogar no 4-3-3. O 4-3-3 no Flamengo, eu vou deixar aqui a minha opinião, e ela é minha opinião forte. Se o Tite não mudar o esquema, o Flamengo não vai ganhar nada. Se é martelo batido. Se tem uma chance, tem chance de ganhar? Tem chance de ganhar. Não, o Felipe, eu não sou contra o 4-3-3. Eu não sou contra o 4-3-3. Você está equivocado. Eu estou contra o 4-3-3 do Tite. E principalmente sem o Pedro. E eu vou explicar, antes de você ficar com essas gracinhas tuas. O Tite precisa de um centroavante. Quais são os dois centroavantes que o Tite tem? É o Gabigol. O Gabigol é um jogador limitado taticamente. O Gabigol ele só consegue render se for com um esquema de dupla de ataque, onde ele faz a troca de sair da área e o outro ir. Foi assim que ele deu certo com o Bruno Henrique. O Gabigol, se for para um 4-3-3, o esquema do Gabigol, o Gabigol ele tá cagando para a carreira. Concordo com vocês plenamente. Mas também se o Gabigol tivesse focado, o Gabigol nunca daria certo no esquema do Tite.
Porque o Gabigol é um jogador que sai da área, ele acha que é melhor assim. Ele sai da área, ele não preenche a área, ele não consegue fazer as inserções com os pontas. O Gabigol não sabe jogar no 4-3-3, não como centroavante. Antigamente, quando ele era mais novo, ele jogava como ponta, mas como centroavante ele não consegue. O Carlinhos, cá entre nós, o Carlinhos é um jogador que foi contratado, legal, tem uma história bonita, mas o Carlinhos não tem nível para jogar no Flamengo. Ponto. Bruno Henrique nunca funcionou como um camisa 9. Bruno Henrique sempre funcionou fazendo essa alternância com o centroavante, seja ele o Pedro, seja ele o Gabigol, num esquema onde tem uma dupla de ataque. Você vai botar o Bruno Henrique ali, para mim é o menor, entre os três é o que eu colocaria, o Bruno Henrique. Mas vai dar certo? Porra, eu acho que não. Eu acho que não. Então, para mim, é decretado. Por isso que eu tô falando assim, Felipe, eu decreto que dá errado. Na mão de outro treinador, não, mas para ele vai dar errado. Para mim, a solução tá na cara. Esquece a porra do centroavante. Esquece a porra do centroavante, tá? No 4-3-3. Mete a porra de um 4-4-2. Hoje você tem 4 meias habilidosos no meio de campo. Gerson, Arrascaeta, De La Cruz e Alcaraz. Tá? Para mim, jogava os 4, mas se ele não conseguir botar os 4, que ele é limitado, bota lá o primeiro volante, que seja o Pulgar, que seja o Léo Ortiz, e desses 4, barra 1, bota um no banco. Talvez, dependendo de como a Arrascaeta voltar, eu boto o Arrascaeta no banco. Se não, bota o Alcaraz, foda-se. Vê quem está melhor. E na frente, bota 2 caras rápidos. 2 caras rápidos, mas não abertos. Como dupla de ataque. Eu começaria tentando o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique pode ser resgatado jogando como uma dupla de ataque. É simples. O Tite já fez isso em 2012. Mas sabe o que o Tite vai fazer? O Tite vai fazer. Ele vai botar a porra do volante. Ele vai manter o Gerson aberto numa ponta. Ele vai botar Rascaeta e De La Cruz. Esse menino Alcaraz vai jogar vários jogos bem e cagou. Na outra ponta vai meter o Luiz Araújo. Lembrar o Luiz Araújo? Como é que um jogador... Isso o Renan Moura falou lá no podcast lá do Júlio. Como é que o Gerson e o Luiz Araújo são os jogadores que mais atuaram nesse ano no setor ofensivo? Como é que um jogador consegue manter a regularidade? Como é que você vai contar com uma regularidade num jogador que não tem posição, velho? O Gerson já jogou de segundo, o Gerson jogou de meia central, o Gerson já jogou na esquerda, o Gerson jogou na direita. Luiz Araújo já jogou como meia central, jogou na ponta direita e jogou na ponta esquerda. Irmão, isso é toda hora. Como é que você vai cobrar uma alta performance no jogador que não consegue nem estar na posição, velho? Então, para mim, é isso. Assim, o Tite vai fazer isso, vai meter o Luiz Araújo, vai meter tal, e vai botar um Gabigol. Ele vai começar com um Gabigol, porque ele, com todo respeito, ele tem medo da porra do elenco. Ele vai botar um Gabigol. E aí, o que a gente vai ver? Vai ver um Gabigol tocando bola para volante, recuando bola para zagueiro, vai ficar nessa água de salsicha e a gente não vai chegar a nenhum ponto. Aí vai no desespero botar a porra do Carlinhos. O Carlinhos é um centroavante de 2 metros de altura que não pula. Então, assim, desculpa, para mim, ou o Tite usa esse tempo de treinamento para mudar a porra do esquema, meter-lhe a porra de um 4-4-2, preenche com meias habilidosos, os caras jogarem. E outra, o Flamengo tá tendo uma porrada de lesão, também é culpa do senhor Tite. O esquema do Tite faz jogador correr errado. Isso não é esquema de jogador, de treinador sério, não. Lançamento do Davi Luiz para nego correr. Isso não é esquema de lugar nenhum, velho. O De La Cruz, o Gerson, o Arrascaeta são jogadores de associação. São jogadores para estar próximo um do outro, trocando passe e tudo mais. Então, assim, para mim, se o Tite não usar esse tempo da Copa, das eliminatórias, para mudar a porra do esquema, esquecer essa porra de centroavante 4-3-3, se ele não fizer isso, para mim, o ano tá fadado. Acho que dá até para vencer do Bahia, mas acho que a gente não passa do Corinthians. Olha só o que está acontecendo. A gente não passa do Corinthians, tá? Então, para mim, ou ele muda o esquema, ou o Flamengo vai fracassar pelo segundo ano seguido nos grandes títulos.